Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Aqui, professora Gislane. Estamos no SEAD, Centro de Ensino à Distância. E nessa aula nós vamos falar sobre o gênero infográfico. Você já viu ou já ouviu falar sobre esse gênero? Bom, quando a gente fala esse nome, a pessoa fala, o que é isso, professora? Mas eu tenho certeza que você já viu um infográfico. Eles aparecem no jornal, eles aparecem na internet, eles aparecem nas propagandas, eles aparecem nos livros didáticos, então tenho certeza que você já viu um infográfico. O nome já diz, nós vamos ter gráficos aí, mas o infográfico, ele vai trazer, além do gráfico, outras informações que se juntam ali e que vão construir um texto com linguagem verbal e não verbal. Vamos entender um pouquinho mais. Olha só. Vocês já viram um cartaz ou imagem com textos, números e gráficos juntos? Foi fácil de entender? Vamos aprender juntos o que é um infográfico? O infográfico é um gênero multimodal que combina texto escrito, imagens, números, tabelas e gráficos para transmitir informação de forma clara e rápida. Quais são as características do infográfico? Ele tem títulos que resumem o tema do assunto tratado. Tem muito destaque visual com cores, ícones, setas, quadros, letras de tamanhos diferentes. Dados em forma de gráficos, tabelas, mapas ou imagens. É um texto curto e objetivo apenas para complementar a informação visual. E a finalidade é informar de maneira rápida, clara e atrativa. Então, veja bem aqui um exemplo de infográfico. E aí, eu quero que vocês observem tudo aquilo que a gente viu ali. Ó. Nesse infográfico, nós temos aqui, eu vou aumentar um pouquinho para vocês verem. Nós temos um infográfico falando sobre os efeitos do álcool. Isso foi publicado numa revista para trazer informações sobre o efeito do álcool no corpo da pessoa. Então, o título aqui, né, que resume o tema é Efeitos do álcool, esse que a gente tem aqui. Já apareceu maiorzinho. E junto nós já temos a linguagem visual aqui, ó. O moço sentadinho com um copo de chopp ou cerveja aqui, né? Com a cabeça tombada na mesa, já não estava bem, né? E aqui ele traz estatísticas e traz aqui porcentagens, olha que bacana. Só que junto com essa porcentagem ele traz imagens que nos lembram, ó, quais são as bebidas mais consumidas no mundo? Os destilados, né? Que são as bebidas como cachaça, vodka, 50%. A cerveja, 35% e o vinho, 8%. Então, ele trouxe estatística, porcentagens e imagens, linguagem visual e linguagem verbal. No Brasil, a média de consumo anual do álcool pelo brasileiro é de 8,7 litros, ou seja, cada pessoa bebe aproximadamente, se a gente fosse dividir entre todos, né? É claro que tem muitas pessoas que não bebem, então tem gente que bebe mais que isso, né? 8,7 litros de álcool. Os homens, 13,6 litros e as mulheres, 4,2 litros. Então, as mulheres bebem bem menos que os homens. Mortes, e aí, olha só, aqui, ó, um túmulozinho, né? O uso excessivo do álcool está relacionado a 3,3 milhões de mortes a cada ano. A cada 100 mil mortes no país, 12,2 são causados pelo consumo de bebidas alcoólicas. O Brasil é o quinto país das Américas com mais mortes relacionadas ao álcool. Olha só. Consequências. Aí ele tem aqui, ó, acidentes de trânsito, mortes e violência. Eu não vou ler os textos pequenininhos aqui, mas ele traz porcentagens e diz quais são as consequências. Outras consequências, dependência, a pessoa se torna, né, alcoólatra, cirrose hepática, que é uma doença, né, muito comum em pessoas que consomem muito álcool, e o câncer, né, no caso os cânceres de laringe, esôfago e estômago, que são causados pelo consumo excessivo de álcool. Então, veja bem, nesse infográfico nós trouxemos informações claras, objetivas, ao invés de ter um texto enorme falando sobre as coisas, nós temos aqui informações claras, objetivas, que trabalham com estatísticas, né, gráficos, as porcentagens, e trazem também as imagens, né, nos remetendo ali ao tipo de bebida, as consequências, o acidente de trânsito, a morte, né, o túmulozinho.
e também informações associadas àquelas imagens sobre as doenças causadas. Vocês estão vendo como o infográfico é um gênero bacana de trabalhar, mas principalmente um gênero bacana para a gente ler e compreender. É por isso que as revistas e até alguns jornais têm trabalhado muito com infográficos. A informação é mais visual, mais rápida, mais objetiva, né? E traz ali dados, estatísticas, exemplos. É muito bacana. E eu tenho certeza que agora vocês sabem que vocês já viram algum infográfico por aí, né? Depois que a professora explicou. O tema é o efeito do álcool. A ideia principal é mostrar esses efeitos negativos do álcool na vida das pessoas. E ele traz o uso de linguagem verbal, que são os textos, as palavras, né? E das imagens para passar a imagem, para passar a mensagem que ele quer passar. Aqui nós temos um outro infográfico feito em forma de pirâmide. A pirâmide do aprendizado. Essa daqui os professores estudam muito essa pirâmide, não é? Então, olha só. Nessa pirâmide aqui, ele organizou os dados em forma de uma pirâmide mesmo, com cores diferentes. E vocês podem ver que o que está escrito é bem pouco, mas tem muita informação aí. Vamos olhar? Olha o que ele fala aqui. Que 10% das pessoas aprendem, né? Método de aprendizagem passiva. 10% é pela leitura. 20% quando a gente escuta, 30% quando a gente vê e 50% quando a gente vê e escuta. Vocês estão vendo? Método de aprendizagem ativo. Quando nós estamos ensinando outras pessoas, a gente aprende muito. Quando nós praticamos, né, nós aprendemos 80%. E quando nós conversamos, perguntamos, repetimos, numeramos, né, reproduzimos e debatemos, nós aprendemos cerca de 70%. Então, qual é a melhor maneira de aprender as coisas? Ensinar aos outros. E depois a segunda melhor maneira, praticar. E nós observamos isso pelas porcentagens que apareceram aqui. Tá vendo? Nós poderíamos dizer que é como se fosse um gráfico, não é? Então, aqui nós temos um infográfico mostrando os métodos de aprendizagem passivo e os métodos ativos. E aí nós entendemos porque na escola às vezes tem uma dificuldade para aprender, né? Porque a gente fica só lendo e escutando. Então, a gente aprende, mas é um pouco menos. Quando nós praticamos, quando nós exercitamos, ou quando nós tentamos ensinar para outras pessoas, a aprendizagem é muito maior. É por isso que quando o professor passa uma atividade para você fazer sozinho e praticar, ele quer que você aprenda. E se você não faz, se você não tenta fazer, você não vai aprender. Por isso as tarefas, os exercícios, eles são tão importantes. E quando você senta com um colega e tenta aprender com ele ou ensinar para ele, aí, a aprendizagem é muito maior. Tá vendo como a gente conseguiu absorver essas informações através do infográfico? Então, nesta aula, nós compreendemos o que é o gênero infográfico, que é esse gênero que traz aí linguagem verbal, visual, informações em formas de gráficos, né, de tabelas, e também com muita imagem para nos ajudar a fixar essas informações. Então, quando você encontrar agora um infográfico, eu sei que você já vai reconhecer esse texto de cara. E aí, é importante que você observe muito bem as imagens e associe as imagens aos textos que vão estar ali para você compreender exatamente a mensagem que quer ser passada. Eu vou ficando por aqui, até a nossa próxima aula.